Olá, como vão todos? Espero que todos estejam bem, com saúde e em paz. Nós vamos iniciar mais este estudo da doutrina espírita com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todo o mal, que assim seja. Nós vamos dar continuidade ao estudo que estamos fazendo do livro Evolução em Dois Mundos. O autor espiritual é o Espírito André Luiz. Este livro foi psicografado por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira. E nós vamos dar continuidade na leitura a partir de Centro Coronário. Centro Coronário. Temos particularmente no centro coronário o ponto de interação entre as forças determinantes do espírito e as forças fisiopsicossomáticas organizadas. Dele parte, desse modo, a corrente de energia vitalizante formada de estímulos espirituais com ação difusível sobre a matéria mental que o envolve, transmitindo aos demais centros da alma os reflexos vivos de nossos sentimentos, ideias e ações, tanto quanto esses mesmos centros interdependentes entre si imprimem semelhantes reflexos nos órgãos e demais implementos de nossa constituição particular, plasmando em nós próprios os efeitos agradáveis ou desagradáveis de nossa influência e conduta. A mente elabora as criações que lhe fluem da vontade, apropriando-se dos elementos que a circundam, e o centro coronário incumbe-se automaticamente de fixar a natureza da responsabilidade que lhes diga respeito, marcando no próprio ser as consequências felizes ou infelizes de sua movimentação consciencial no campo do destino. Rapaz, Valdir do céu, começa devagar, menino, não vai por aí não. Tá bom, calma, gente, vamos lá. Vamos devagar. Lembram-se que no episódio anterior a gente falou desse centro, que é o centro coronário, que é onde é o primeiro ponto ali, ele está bem no centro do cérebro e ele age, ele se impulsiona da vontade do espírito. Então, de acordo com os nossos pensamentos, de acordo com a nossa maneira de ser e a nossa maneira de ver o mundo, é que esse centro coronário ele age sobre todos os outros centros e sobre todas as outras situações. Então, como é que isso funciona, né? Desse centro parte toda a corrente, como se fosse uma grande corrente elétrica, ele aqui está chamando de corrente de energia, né? E lembram-se que esse centro, que é o centro coronário, ele está conectado à espiritualidade superior, ao plano superior, é lá que está a nossa conexão, a nossa voz da consciência, é lá que está o nosso, vamos chamar assim, a nossa conexão com o divino, com o bem, com as energias, por assim dizer, que nos
fazem ser quem nós somos. Essa conexão, como qualquer outra, então, por exemplo, vamos imaginar que esse grande fluxo energético é como uma corrente elétrica. Então, você está recebendo todo, por exemplo, através do centro coronário, você está recebendo o fluido vital. Através do centro coronário, você está recebendo o fluido da inteligência divina. Através do centro coronário, você está recebendo os impulsos da vida. E, consequentemente, como uma grande corrente elétrica, você vai distribuir isso pelos diversos componentes que formam o seu corpo, né? Que formam primeiro o seu corpo espiritual, o seu corpo mental, depois o seu corpo espiritual e depois o seu corpo físico. Bom, dito isso feito, a partir do momento em que você está recebendo, você destina essa energia para cá ou para lá, de acordo com as suas decisões, com as suas vontades, de acordo com o seu livre-arbítrio, de acordo com as suas viciações e imperfeições e de acordo com as suas conquistas e com as suas virtudes. Então, cada setor vai receber a energia que lhe condiz respeito. Então, por exemplo, da mesma maneira que a gente pode utilizar a energia elétrica para acender uma luz, para aquecer um fogão elétrico, para ligar um ventilador ou um ar-condicionado, para ligar uma televisão, a energia elétrica é a mesma, mas ela está destinada a diversas utilizações diferentes. A gente pode, sei lá, ligar um computador, fazer diversas coisas diferentes com a mesma energia elétrica. Um telefone funciona à base de pulsos elétricos, um carro funciona à base de pulsos elétricos. Então a energia elétrica é a mesma, mas a gente está destinando ela para diversas aplicações diferentes. Feito esse comparativo, vamos trazer para esse centro coronário, que está recebendo a energia vital, os influxos da inteligência divina, da justiça divina, a nossa conexão com o divino no sentido de misericórdia, no sentido de perdão, no sentido de amor ao próximo, está todo ali, junto com o nosso, ali recebendo pelo nosso centro coronário. Na hora que eu recebo, esse centro coronário ele vai estar mais ou menos viciado, mais ou menos esclarecido. Então eu posso manter essa pureza do influxo divino que eu estou recebendo, ou eu posso deturpar de acordo com o meu egoísmo, de acordo com a minha vaidade, de acordo com o meu orgulho, ou de acordo com as minhas virtudes, eu posso colocar em prática aquele impulso. Se eu tenho virtudes, eu vou seguir a vontade de Deus. Se eu tenho viciações e imperfeições, essas viciações e imperfeições vão mesclar-se com a vontade divina e vão talvez desviar essa vontade divina do fim providencial que ela prevê, ou que ela gostaria que a gente fizesse. Quando eu estou em harmonia, eu tenho harmonia do meu corpo mental, eu tenho harmonia do meu corpo espiritual e eu tenho harmonia do meu corpo físico. Mente sã, corpo são. Né? Se eu tenho desarmonia com a vontade divina, se eu não estou na mesma sintonia da vontade divina, haverá então um descompasso, haverá então um desperdício. Então, por exemplo, quando a gente vê num fluxo, por exemplo, de fonte de água, e a gente vê um duto rompido e a água sendo jogada, a água potável sendo jogada na calçada para fora, isso vamos dizer assim, um desperdício, vamos colocar, do recurso que é a água, né? Quando eu uso, quando todo mundo está com falta de água, eu estou usando a minha água, por exemplo, para lavar o carro, lavar o quintal e lavar a calçada, eu estou
não é que eu estou fazendo um mau uso, porque na verdade eu estou usando para o meu egoísmo. Então eu estou fazendo o que eu chamo de bom uso para mim, porque eu estou limpando as minhas coisas, mas estou fazendo um mau uso para a sociedade, porque eu estou desrespeitando que as outras pessoas podem estar precisando daquela água que eu estou usando para lavar a calçada, o carro ou o quintal. Esse comparativo é para que a gente entenda que o influxo da vontade divina é como essa fonte de água cristalina, que aí, passando pela minha decisão, eu vou dar destino a matar a minha sede e a sede de muitos ao meu redor, amando o próximo como a mim mesmo, ou eu vou dar influxo aos meus desvarios de egoísmo, de orgulho, de vaidade, e os outros se resolvam sozinhos, porque eu vou lavar o meu carro, porque eu vou lavar o meu quintal, porque eu vou lavar a minha calçada, né? É nesse sentido que é preciso, eu estou fazendo esse comparativo para que você compreenda que esse influxo que é recebido pelo centro coronário, ele vem puro, mas o centro coronário ele é o resultado da minha mente, de como é o meu pensamento, de como são as minhas ações, de tudo que eu sou até aquele momento. Então eu vou dar destino a essa energia de acordo com quem eu sou. Então se eu tenho, por exemplo, um desequilíbrio na minha sexualidade, eu vou direcionar esse recurso para aquele centro da sexualidade, que é o centro genésico, e vou ter, por exemplo, uma maneira não equilibrada de lidar com aquela energia, porque eu quero, a minha vontade, que eu tenha muita energia naquele centro genésico. Então sou eu que estou determinando para onde é que vai. Obviamente que, assim como uma sobrecarga de energia elétrica, ela queima determinados componentes em determinados aparelhos, uma sobrecarga dessa energia que vem do divino em determinados centros vai causar algum desequilíbrio e, consequentemente, se a gente não mudar a nossa maneira de pensar e a nossa maneira de agir, naquele centro vai gerar uma sobrecarga e, consequentemente, essa sobrecarga vai se refletir no nosso organismo físico e gerar aquilo que a gente chama de doença. O que é uma doença? Uma doença é um desequilíbrio naquilo que é o projeto original, que é totalmente equilibrado, que é totalmente coerente, totalmente planejado. Então, quando eu direciono mais energia para um lugar, vai faltar energia em outro, né? Então, onde está faltando energia, eu vou ter problemas de saúde, e onde está com excesso de energia, eu vou ter problema de saúde. E é nesse sentido que a gente tem, por exemplo, práticas como o yoga, por exemplo, ou práticas de meditação, para que a gente, mudando a nossa mente, a gente encontre os caminhos necessários para reequilibrar o nosso corpo, né? Então, é por isso que ele diz que a mente elabora as criações que fluem da vontade, a frase do André, né? E essa mente, ela se apropria desses elementos que a circundam, né? Do que é que está envolto ao redor dessa mente, né? E através desse centro coronário, ele automaticamente fixa a natureza das responsabilidades que diz respeito àquela mente. Foi o que eu tentei explicar agora a respeito desse fluxo de energia que o nosso centro coronário está comandando, está direcionando para cada uma das áreas do nosso corpo mental, do corpo mental para o corpo espiritual, e do corpo espiritual para o corpo físico através do perispírito. E é obviamente que da maneira como eu faço isso, eu vou ter consequências felizes ou infelizes nessa movimentação de energia da minha consciência, e aí
a gente vai ter dessas consequências aquilo que a gente chama de o campo do destino, né? Então, se eu não mudo a minha maneira de pensar, se eu insisto na minha maneira de pensar desequilibrada, ou a consequência lógica dessa maneira de pensar desequilibrada vai provocar algo que eu não quero, e aí eu vou dizer que o destino é cruel comigo, eu vou dizer que o destino não me ajuda, não me impulsiona para o lugar certo, mas na verdade eu estou fazendo a mesma coisa que a ciência, eu estou indo do corpo físico, das manifestações da matéria, dizendo que são essas manifestações que provocam o meu estado de espírito, quando na verdade é o contrário. É o meu estado de espírito, a minha maneira de ver o mundo, a minha maneira de enxergar o mundo, a minha maneira de me relacionar com o mundo e com as pessoas no mundo é que causam, é que provocam o meu destino. Né? Sigamos. Estrutura mental das células. É importante considerar, todavia, que nós, os desencarnados na esfera que nos é própria, estudamos presentemente a estrutura mental das células de modo a iniciarmos-nos em aprendizado superior com mais amplitude de conhecimento acerca dos fluidos que nos integram o clima de manifestação, todos eles de origem mental e todos entretecidos na essência da matéria primária, ou hausto corpuscular de Deus, de que se compõe a base do universo infinito. Vamos entender o que o André Luiz colocou nessa frase, nesse parágrafo aqui. Ele, apesar de estar desencarnado, de ter acesso a mais informações do que nós e, apesar de contar com instrutores espirituais mais esclarecidos do que a gente tem aqui no planeta, eles ainda estão no passo inicial de aprendizado de como funciona essa estrutura mental das células. Então a gente pressupõe que tem muita coisa ainda para ser aprendida, para ser compreendida do ponto onde o André Luiz está estudando, né? Consequentemente, para nós aqui mais ainda. Por quê? Porque tudo isso, essa estrutura mental, lembrando da estrutura mental das células é que vai existir a estrutura espiritual das células, e da estrutura espiritual das células é que vai existir a estrutura material das células. Nesse passo a passo de construção, essa estrutura mental é que está interligada com isso que ele chama de hausto corpuscular de Deus, ou seja, com a essência da matéria primária. Essa matéria primária, ela é a manifestação do imaterial, né? Então é o primeiro passo, é o que outros autores espirituais chamam aí de fluido universal, né? Então essa matéria primária, esse fluido universal é que vai constituir, a partir desse fluido universal, é que você vai constituir esse fluido mental que é a base de construção das células, né? Essa estrutura mental das células. Por que uma estrutura mental? Porque eu preciso conectar mente com estrutura mental. Eu preciso conectar pensamento com essa estrutura mental. E pensamento, essa forma sutil de manifestação, tão sutil que ela não é matéria, né? Então, da mesma maneira que eu preciso, por exemplo, de uma conexão coerente para cada elemento eletrônico que eu vou colocar num aparelho, eu preciso de uma conexão coerente para cada parte de um encanamento de água, da mesma maneira que eu preciso de uma conexão coerente para cada parte de uma conexão elétrica, eu preciso de uma conexão coerente para uma conexão mental. Então eu preciso dessa estrutura mental das células
para que o pensamento possa se exprimir através das células. Por que ele diz que isso está iniciando para ele? Lá no processo de aprendizado dele, ele está iniciando nesse processo. Porque isso está bem lá atrás, isso está lá nos primórdios. Essa estrutura mental das células, ela já vem, vamos chamar assim, definida pela espiritualidade superior, e ela traz consigo a maneira como nós vamos nos conectar com as células. Então, no nosso corpo mental, essa estrutura mental das células está lá já pronta e estabelecida, para que a manifestação do nosso pensamento seja representada na construção de cada uma das nossas células. Então é por isso que a gente precisa compreender bem isso. Sigamos na leitura para ver se fica um pouco mais claro. Centros vitais e células são os centros vitais, fulcros energéticos que, sob a direção automática da alma, imprimem às células a especialização extrema, pela qual o homem possui no corpo denso e detemos todos no corpo espiritual, em recursos equivalentes, as células que produzem fosfato e carbonato de cálcio para a construção dos ossos, as que se distendem para a recobertura do intestino, as que desempenham complexas funções químicas no fígado, as que se transformam em filtros do sangue na intimidade dos rins e outras tantas que se ocupam do fábrico de substâncias indispensáveis à conservação e defesa da vida nas glândulas, nos tecidos e nos órgãos que nos constituem o cosmo vivo de manifestação. Essas células que obedecem às ordens do Espírito, diferenciando-se e adaptando-se às condições por ele criadas, ele quem? Pelo Espírito, procedem do elemento primitivo comum de que todos provimos em laboriosa marcha no decurso dos milênios, desde o seio tépido do oceano, quando as formações protoplasmáticas nos lastrearam as manifestações primeiras. Tanto quanto a célula individual, a personalizar-se na ameba, ser unicelular, que reclama ambiente próprio e nutrição adequada para crescer e reproduzir-se, garantindo a sobrevivência da espécie no oceano em que respira. Os bilhões de células que nos servem ao veículo de expressão, agora domesticadas na sua quase totalidade em funções exclusivas, necessitam de substâncias especiais, água, oxigênio e canais de exoneração excretória para se multiplicarem no trabalho específico que nosso espírito lhes traça, encontrando, porém, esse clima que lhes é indispensável na estrutura aquosa de nossa constituição fisiopsicossomática a expressar-se nos líquidos extracelulares formados pelo líquido intersticial e pelo plasma sanguíneo. Eita, nós, agora você complicou minha vida, Valdir. Não compliquei não, vamos lá. O que tem que ficar claro pra gente? Que essa capacidade, essa estrutura básica da célula, essa construção dessa conexão das células com o nosso campo mental, ela vem desde lá de trás. A gente vem construindo isso desde
da construção das amebas, né? Que não deixa de ser uma construção mental, porém uma construção mental dirigida pelo governador do nosso planeta, que é Jesus, e resultado de um conjunto de pensamentos da sociedade e de espíritos que habitam o planeta Terra, sejam eles encarnados ou desencarnados. Essa célula, esse primeiro ser que a gente chama de unicelular, que é a ameba, ele, se você comparar ele, se você trouxer ele para o nosso organismo, você vai ver que as nossas células, que formam todos os órgãos do nosso organismo, têm características de similaridade com esse ser unicelular. Ponto. Similaridade, porque a gente partiu dessa concepção da ameba e fez progressos e evolução até chegar na concepção que a gente tem da nossa célula. Definido isso, a gente pode começar a compreender essa estrutura. Você vê que o André Luiz ele fala de todo um contexto aqui das células que partem de um conceito, vamos dizer assim, igual, né, um princípio igual, formando cada um dos tecidos, formando cada um dos órgãos, formando cada uma das finalidades, presidindo cada uma das reações químicas ou das sinapses que acontecem no nosso organismo. Do que é que o André Luiz está falando aqui, caso vocês não tenham percebido? Ele está falando das células tronco, daquelas células que podem se tornar qualquer célula do nosso corpo, né? Talvez, não tenho certeza aqui, depois posso até pesquisar, mas talvez o nome células-tronco ainda não estava disponível para o André Luiz quando da psicografia desse livro. Mas é de célula-tronco que ele está falando, que é uma célula que pode se transformar e ser utilizada por qualquer órgão, por qualquer função do nosso organismo. E essa conexão com a mente é que vai determinar para que aquela célula tronco vai se transformar, né? Por isso que eu digo para vocês, uma parte disso é automático. Então, todos os organismos nossos vão ter lá os órgãos básicos, vai ter pulmão, vai ter coração, vai ter fígado, vai ter rim, vai ter tronco encefálico, vai ter medula, vai ter ossos, vai ter músculos. Todos os organismos têm a mesma engenharia de construção, vamos chamar assim, né? Porém, cada um desses órgãos vai trazer consigo a energia distorcida pelo meu comportamento anterior, a energia purificada pelo meu comportamento atual, ou a energia desequilibrada pelo meu egoísmo, pela minha vaidade, pelo meu orgulho e por tantas outras imperfeições da alma. Então, é por isso que o meu fígado é diferente do fígado de qualquer outra pessoa, é por isso que o meu rim é diferente do rim de qualquer outra pessoa, é por isso que o meu coração é diferente do coração de qualquer outra pessoa, porque ele traz, por assim dizer, a minha assinatura mental, né? É como eu penso, é como eu construo cada um desses elementos. O fígado de todo mundo faz as mesmas funções, mas o meu fígado tem as particularidades da minha mente, da minha consciência, do meu corpo espiritual, do meu perispírito. E o fígado de cada um de vocês vai ter as características de cada um de vocês. Características essas que nós mesmos construímos ao longo dos anos e dos milênios vivendo. Eu me despeço de vocês com a prece que Jesus nos ensinou e convido-os ao próximo episódio, quando a gente vai ir adiante nesse estudo. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, na medida em que perdoamos os nossos devedores.
Não nos deixe cair em tentação. Livra-nos de todo o mal. Que assim seja.